Iniciação Antiga e Moderna. Parte 1. O Tabernáculo no Deserto. Capítulo 3. A Sala Leste do Templo. Após ter subido os primeiros degraus do caminho, o aspirante encontra-se em frente ao véu que pende diante do templo místico. Deixando isso de lado, ele entra na sala leste do santuário, chamado Lugar Santo. Não havia janelas ou quaisquer aberturas no tabernáculo para deixar penetrar a luz do dia. Porém, essa sala nunca ficava escura. Noite e dia era brilhantemente iluminada por lamparinas. O mobiliário simbolizava o método pelo qual o aspirante podia adquirir o crescimento da alma pelo serviço. Esse mobiliário era composto de 3 objetos principais: o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro, do qual procediam as luzes. Não era permitido ao israelita comum entrar nesse lugar sagrado e nem contemplar os objetos. Ninguém, a não ser um sacerdote, podia passar pelo véu externo e entrar nessa primeira sala. O candelabro de ouro estava colocado na parte sul do lugar santo, de modo que se encontrava do lado esquerdo de qualquer pessoa que estivesse no meio da sala. Era inteiramente de ouro puro e constituído de uma base vertical, haste central que se elevava, juntamente com 6 braços. Esses braços começavam em 3 pontos diferentes da haste central e arqueavam-se em 3 semicírculos de diâmetros diferentes, simbolizando os 3 períodos de desenvolvimento, períodos de Saturno, solar e lunar, pelos quais o ser humano passou antes do período terrestre, que estava então a menos da metade. Esse último período era representado pela 7ª luminária do candelabro. Cada um dos 7 braços terminava num candeeiro, e esse candeeiro era suprido com o mais puro azeite de oliva, o qual foi elaborado por um processo especial. Ao sacerdote foi exigido o devido cuidado para que no candelabro nunca faltasse luz. Todos os dias as lamparinas eram examinadas, limpas e abastecidas com azeite, e assim podiam manter-se acesas perpetuamente. A mesa dos pães da proposição estava colocada ao lado norte da sala, de modo a estar à mão direita do sacerdote, quando este se encaminhasse ao segundo véu. 12 pães sem fermento eram continuamente mantidos sobre a mesa. Eram colocados em 2 pilhas, um pão sobre o outro, e em cima de cada pilha havia uma pequena quantidade de incenso. Esses pães eram chamados os pães da proposição, ou pão da face, porque foram colocados solenemente diante da presença do Senhor, que habitava a glória de Shekinah, atrás do segundo véu. Todos os sábados, os pães eram substituídos pelo sacerdote, sendo os velhos retirados e os novos colocados no mesmo lugar. Os pães retirados eram entregues aos sacerdotes para comer e ninguém mais tinha permissão de prová-los. Também não era permitido comê-los em qualquer lugar fora do santuário, porque era santíssimo e, portanto, só poderia ser consumido por pessoas consagradas e em solo sagrado. O incenso que ficava sobre as 2 pilhas dos pães da proposição era queimado quando havia a troca dos pães como uma oferta queimada ao Senhor por um memorial em lugar do pão. O altar do incenso, ou altar de ouro, era o 3º objeto do mobiliário da sala leste do templo. Ficava no centro da sala, isto é, a meio caminho entre as paredes norte e sul, em frente ao segundo véu. Nenhuma carne jamais foi queimada desse altar, e nenhum sangue jamais fora derramado sobre ele.
exceto em ocasiões muito solenes, e apenas os seus chifres eram marcados com a mancha vermelha. A fumaça que era vista no topo nunca foi outra senão a fumaça do incenso queimado. Isso acontecia todas as manhãs e todas as noites, preenchendo o santuário com uma nuvem de fragrância agradável que impregnava todo o ambiente interior e que se estendia por todo o país de todos os lados por milhas ao redor. Pelo fato de o incenso ser queimado todos os dias, foi chamado um perpétuo incenso diante do Senhor. Não era simplesmente um incenso comum queimado, mas um composto disso com outras especiarias doces, elaborado sob a direção de Jeová para esse fim especial e por isso considerado santo, de modo que nenhum ser humano poderia fazer uso dessa composição para si. O sacerdote era encarregado de zelar para que nenhum incenso estranho fosse oferecido no altar de ouro. Isso é, nenhum outro que não tivesse a composição sagrada. Esse altar estava colocado diretamente diante do véu, do lado de fora, mas diante do propiciatório, que estava dentro da sala do segundo véu. Por isso, quem ministrasse no altar do incenso não podia ver o propiciatório por causa do véu interposto, mas devia olhar nessa direção e para ela orientar o fluxo do incenso. Era costume, quando a nuvem fragrante do incenso se erguia por cima do templo, que todas as pessoas que estivessem no átrio do santuário enviassem suas preces a Deus, cada uma silenciosamente dentro de si. O místico significado da sala leste e seu mobiliário. O candelabro de ouro. Como dito anteriormente, quando o sacerdote se posicionava no centro da sala leste do tabernáculo, o candelabro de 7 braços ficava à sua esquerda em direção ao sul. Isso simbolizava o fato de que os 7 dadores de luz, ou planetas que trilham a dança do círculo místico ao redor da órbita central, o Sol, deslocam-se na estreita faixa abrangendo 8 graus de cada lado do caminho do Sol, que é chamado de zodíaco. Deus é luz, e os 7 espíritos diante do trono são ministros de Deus. Portanto, eles também são mensageiros da luz para a humanidade. Além disso, como os céus ficam iluminados quando a lua, em suas fases, chega à plenitude na parte oriental dos céus, também a sala leste do tabernáculo ficava cheia de luz, indicando visivelmente ali a presença de Deus e seus 7 ministros, os anjos estelares. Podemos observar de passagem a luz do candelabro de ouro, que era clara, e sua chama sem odor, e compará-la com a esfumaçada chama no altar dos sacrifícios, que em certo momento gerava escuridão ao invés de dissipá-la. Mas há um significado ainda mais profundo e sublime nesse símbolo do fogo, que não entraremos em discussão até tratarmos da glória de Shekinah, cujo brilho deslumbrante pairava sobre o propiciatório na sala ocidental. Antes de entrarmos nesse assunto, precisamos compreender todos os símbolos que estão entre o castiçal de ouro e o sublime fogo do Pai, que era o ponto mais elevado do Santo dos Santos, Sanctum Sanctorum, a parte mais sagrada do tabernáculo no deserto. A sala leste do templo pode ser chamada de salão do serviço, pois corresponde aos 3 anos de ministério de Cristo e contém toda a parafernália para o crescimento da alma, embora, como dito anteriormente, era mobiliado apenas com 3 peças principais. Entre as principais delas está a mesa dos pães da proposição. Sobre essa mesa, como visto anteriormente, havia 2 pilhas de pães da proposição, cada uma com 6 pães, e sobre cada pilha havia uma pequena quantidade de incenso. O aspirante que chegasse à porta do templo, pobre, nu e cego, era conduzido à luz do candelabro de 7 braços,
obtendo um determinado grau de conhecimento cósmico para ser utilizado unicamente a serviço de seus semelhantes. A mesa dos pães da proposição simboliza esse conceito. Originalmente, os grãos dos quais eram feitos esses pães da proposição foram fornecidos por Deus, mas foi a humanidade que os plantou, depois de ter arado e preparado o solo. Depois de plantados os grãos, ela devia cultivá-los e regá-los. Então, quando, de acordo com a natureza do solo e os cuidados recebidos, o que foi plantado produzisse os grãos, esses eram colhidos, debulhados, moídos e assados. Depois os anciãos, servos de Deus, tinham que levar os pães ao templo, onde eram colocados diante do Senhor para demonstrar que eles tinham realizado seu árduo trabalho durante todo um longo tempo e prestado o serviço essencial. Os grãos de trigo fornecidos por Deus e contidos nos 12 pães representam as oportunidades para o crescimento da alma, que chegam a todos por meio dos 12 departamentos da vida, representados pelas 12 casas do horóscopo e sob o domínio das 12 hierarquias divinas, conhecidas como os signos do zodíaco. Contudo, é tarefa do maçom místico, o verdadeiro construtor do templo, abraçar essas oportunidades, cultivá-las e nutri-las para extrair delas o pão vivo que nutre a alma. No entanto, não assimilamos totalmente o nosso alimento físico. Sobra um resíduo, uma grande porção de cinzas, após termos amalgamado a quintessência em nosso organismo. Similarmente, os pães da proposição não eram queimados ou consumidos diante do Senhor. Sobre cada uma das 2 pilhas dos pães da proposição era colocada uma pequena porção de incenso. Isso foi concebido para que o aroma dos pães fosse percebido e para que mais tarde eles fossem queimados no altar do incenso. Dessa forma, o alimento da alma, extraído do serviço diário pelo fervoroso maçom místico, é lançado no moinho da retrospecção, quando ele se retira para dormir e executa os exercícios científicos fornecidos pelos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. Há um dia em cada mês que é particularmente propício para extrair o incenso do crescimento da alma e queimá-lo diante do Senhor, de modo que possa exalar um suave aroma e ser amalgamado com o corpo-alma e fazer parte do dourado e radiante traje nupcial. Isso ocorre quando a lua está se tornando cheia. Então, a lua está a leste e os céus estão inundados de luz, como estava a sala leste do antigo templo de mistérios Atlante, onde o sacerdote acumulava o pábulo da alma, simbolizado pelos pães da proposição e pela essência perfumada que deleitava nosso Pai Celestial, tanto quanto agora. No entanto, deixemos que o maçom místico observe atentamente que os pães da proposição não eram fantasias de sonhadores, nem produto de especulações sobre a natureza de Deus ou da luz. Eles eram o produto de um trabalho árduo e real, de um trabalho sistemático e organizado. E nos compete seguir o caminho do verdadeiro serviço, se desejamos acumular tesouros no céu. A menos que realmente trabalhemos e sirvamos a humanidade, não teremos nada para apresentar, nem pão para ofertar, na festa da lua cheia. E no casamento místico do eu superior com o eu inferior, nos encontraremos desprovidos do radiante e dourado corpo-alma, o traje místico nupcial, sem o qual a união com Cristo jamais pode ser consumada. O altar do incenso. No altar do incenso, como vimos na descrição geral do tabernáculo e dos seus mobiliários, o incenso era oferecido diante do Senhor continuamente, e o sacerdote que oficiava diante do altar naquele momento estava olhando para o propiciatório sobre a arca, embora lhe fosse impossível vê-la por causa do segundo véu que foi interposto entre a primeira e a segunda salas do tabernáculo. O lugar santo e o santo dos santos. Também vimos que, em relação aos pães da proposição, o incenso simbolizava o extrato,
O aroma do serviço que prestamos de acordo com as nossas oportunidades. E assim como o animal sacrificado no altar de bronze representa os atos de má ação cometidos durante o dia, assim também o incenso queimado no altar dourado, que é um doce aroma para o Senhor, representa os atos virtuosos de nossas vidas.